Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, vou trabalhar com vocês um conteúdo de literatura. Nós vamos ver então o naturalismo. Gente, só lembrando, essa aula 2 é uma continuação da aula 1, por quê? Ao final da aula 1 eu passei alguns exercícios que vocês farão agora comigo na aula 2. Espero que vocês tenham feito, hein? Aí nós temos aqui, leia atentamente. Primeira afirmação. Segundo a Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Augusto Comte, o evolucionismo formaram um contexto sociopolítico, econômico, filosófico, científico em que se desenvolveu a estética realista. Vocês vão falar, mas espera, essas características não são características do naturalismo? Gente, o que acontece? O naturalismo é uma vertente do realismo. É até complicado, alguns estudiosos falam que são escolas separadas, outros dizem que são escolas juntas, tanto que vocês podem até ver alguns tratando de realismo-naturalismo. Seria a mesma coisa. Mas, gente, basicamente, tudo que está aqui está correto. Tanto que basta lembrar que da nossa aula anterior a gente citou positivismo. Apareceu aqui, ó, filosofia positivista. Também falou da parte do evolucionismo, que é o darwinismo. Também, gente, estava falando de toda essa influência da Revolução Industrial, progresso tecnológico, socialismo, aqui. Ou seja, a número 1, gente, sim, está correta. É condizente, sim, com a estética naturalista. Segunda. O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos sentimentos. Gente, lembram que eu falei anteriormente do positivismo? E eu citei o fato do positivismo ser o quê? A comprovação científica. Ou seja, o autor ele não pode ir pela intuição dele, ele tem que ir pelo que realmente é provado. Que ele realmente consegue trazer ali e mostrar, não, ó, é assim. Então, gente, a número 2 não está correta. A 3, os maiores representantes da estética realista naturalista no Brasil foram Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Sim, gente, está correta, tanto que eles colocaram aqui, ó, realista naturalista. Machado, gente, foi o grande representante do realismo. Aloysio Azevedo, o grande representante do naturalismo, mas não podemos esquecer do Raul Pompeia, que também foi extremamente importante. Pena que o Raul Pompeia só pôde escrever um livro, né, chamado O Ateneu, que conta a história do menino Sérgio e de toda a sua vida dentro de um colégio interno. Quarta afirmação. Poderíamos citar como característica da estética realista o individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da sociedade. Gente, nome do movimento não é movimento realista? Faz sentido eu pegar e criar coisas, ter uma visão fantasiosa da realidade? Não, gente, por isso que a número 4 também não está correta. Com isso, nós marcamos como correta a primeira e a terceira. Ou seja, gente, a letra B de bola. Sendo assim, essa a resposta correta. Número 2. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que... Letra A. Se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. Gente... Não é porque o nome é naturalismo que ele está ligado à questão da natureza. Na verdade, ele não está falando natureza de árvore, plantas de modo geral. Está falando da natureza do homem, tá? Como esse homem é. Ou seja, a primeira não pode ser. Letra B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. Gente, eu estou falando de comunidades primitivas? Não, na verdade eu estou falando do quê? Da sociedade da época que o livro foi escrito. Então não são sociedades primitivas. Letra C. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social. Gente, lembram que o realismo, naturalismo,
parnasianismo e simbolismo são movimentos que ocorrem ao mesmo tempo aqui no Brasil. Por que eu citei tal fato? Porque, gente, o parnasianismo defende a arte pela arte. E outro detalhe importante, ele também, gente, vai trabalhar somente com poemas. Então, na prosa, nós temos o realismo e o naturalismo, e na poesia nós temos o parnasianismo e o simbolismo. Letra D. Analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. Gente, se a alternativa fosse até a vírgula, estaria correto. Porque realmente ele vai trazer essas perversões sexuais. Porém, ele não vai condenar. Ele vai mostrar o quanto isso é natural do homem. E também trazer uma explicação científica do por que isso é natural, de onde vem isso. E a letra E, né, gente, que é a correta, estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Ou seja, sociológico, visão determinista, biológico, visão darwinista. Por quê, gente? Tudo isso vai influenciar na conduta das personagens. Ou seja, ele traz uma explicação de causa e efeito desses fatores nesse homem. Por isso, gente, que a letra E é a correta. Número 3. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista. Nós temos ali, letra A. As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais. Ou seja, o homem só age dessa forma porque ele está submisso a essas leis naturais? Seria isso? Letra B. O estilo caracteriza-se por um descritivismo intenso, capaz de refletir a visualização pictória dos ambientes. Gente, o foco do naturalismo é a descrição dos ambientes? Não, porque quem faz essa descrição de ambientes, gente, é lá atrás no romantismo. Lembra que nós temos capítulos, por exemplo, de Inocência, que é um capítulo inteiro só para descrever a vegetação do local, para descrever o ambiente dele? Então, gente, isso é característica do romantismo, não faz parte do naturalismo. Letra C. Os tipos são muito bem delimitados, física e moralmente, compondo verdadeiras representações caricaturais. Ou seja, ele pega essas características do homem e traz como caricaturais, como se o homem realmente fosse daquele jeito. Eu jogo isso na cara do homem e dou uma disfarçada com humor. Não, gente, ele não faz isso com humor. Ele escancara, ele realmente fala o que é o homem. Letra D. Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das personagens. Galera, tomem cuidado porque aqui, gente, nós temos o quê? Aprofundamento da questão psicológica. Aí nós temos o comportamento das personagens e sua movimentação no espaço determinam-lhe a condição narrativa, ou seja, a movimentação delas no espaço, ou seja, o meio que elas vivem realmente vai fazer jus àquilo que elas são. Ou seja, gente, a única aqui que realmente não está correta é a letra D. Por quê? Ele fala da dimensão psicológica. Isso daqui, galera, faz referência ao realismo. Agora, o homem submisso às leis naturais. Darwinismo. Refletir, né, a questão dos ambientes. Determinismo. Essa parte aqui, gente, até pouca gente lembra que é a parte da caricatura. Por quê? Ele traz isso para mostrar para o homem como ele é. Mas nem sempre ele traz isso de forma séria, ele traz isso de forma disfarçada. E também a condição, né, do homem no movimento do espaço que ele vive, que é a visão determinista. Então, por conta disso, nós temos como errada a letra D. Bom, gente, não esqueçam, naturalismo nós temos o quê? Positivismo, determinismo, darwinismo e marxismo.
Essas 4 palavras são essenciais quando nós falamos de naturalismo, então não esqueçam que essas daqui são as bases, então, para o movimento naturalista. Galera, espero muito ter ajudado vocês, sei que o naturalismo tem vários pormenores, mas espero ter contribuído para isso. Até a próxima aula!